bem, doutora Kênia? Olá, boa noite, pessoal, tudo bem? Tudo ótimo, melhor agora. Prazer estar com vocês aqui. Também, Prazer doutora também. Kênia. Prazer é nosso. Eu tô me sentindo aqui no. Eu tô me sentindo na academia ainda, tá? Que vocês estão tão arrumados. Eu vou passar vídeo inteiro Mal nesse sabemos, nosso. nós temos nossos truques, né? Das nossos truques. Eu vou passar vídeo interno nesse conversando direito, porque Valéria parece que ela tá vindo pro casamento. Eu fico, gente, que isso? Agora você também. Mas você tá certo, doutor Lúcio. Mas, Eu falo que eu gravo vídeo sem terno, de camisa normal mesmo. Ainda Assim é bom, é informalidade. Eu também estou informal. E é bom, doutora Kênia, doutora Kênia, que o Lúcio, além de estar aqui querendo aprender o PNL, né? Ele também cuida de quê? Da saúde. Ele faz academia, então ele se cuida, né? Porque isso também é importante, né, doutora Kênia? Isso aí. Gente, forma um único sistema. Nossa, sai correndo, toma ainda. Verdade, Lúcia. Cuidar da saúde é importante também, né? Assim como da nossa inteligência emocional também, que a doutora Kênia vai nos falar aqui um pouco. A doutora Kênia é professora, autora de livro, e no final ela concedeu para a gente um livro da autoria dela, que será sorteado para quem ficar até o final da live e para quem publicar no story uma fotinha nossa e marcar a gente. Então vocês fiquem ligados nesse sorteio para a gente aí não ter lá no final, o pessoal vai esqueci de tirar foto. Não, já vai tirando as fotinhas. Doutora Kênia, além de ser professora, autora de livro, ela é a coordenadora do EPREV. O doutor Luz também é o coordenador, assim como eu também sou coordenadora aqui do EPREV. E nós três estamos ansiosos para o nosso congresso, que vai ser um congresso muito bom, o congresso do EPREV. E quero que vocês estejam, né? A gente quer que vocês também participem desse congresso. No final também no story de cada um dos coordenadores vai constar lá a arte do congresso. Então vocês fiquem ligados aí, segue a gente e participe desse congresso. Mas vamos iniciar com a doutora Kênia, que todos estão assim, querendo saber. Doutora Kênia, olha lá, doutor Lúcio. Vou ter que começar a atrapalhar. Doutor Lúcio. Já começa atrapalhando. Só um lembrete. Desculpa, Kênia. É só para avisar o pessoal para printar a tela e postar, botar eu, Kênia e Valéria, mas o perfil tem que ser público. Tá? Quem tem o perfil aí privado, que tem que pedir autorização para seguir, a gente não vai conseguir ver o post. Tá? Então, quem fizer isso e botar no story, tem que ser um perfil público. Só isso. A palavra é sua, Kênia. Ótimo. Doutora Kênia, conte pra gente o que é PNL para advogados. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Eu fiquei muito feliz com o convite. E falar de PNL para mim é falar de transformação. Nada como a gente trabalhar com aquilo que a gente ama. Eu descobri o amor pelo direito previdenciário e na busca dos estudos do direito, de direito previdenciário principalmente, eu me desloquei para São Paulo à procura de aperfeiçoamento. Porque lá em 2019, a gente não tinha essa facilidade que nós temos hoje com os cursos online. Então, no deslocar do interior para a cidade de São Paulo, em busca de mais aprendizado, eu conheci a PNL. Num curso de formação para advogados, de especialização, tive um módulo de programação neurolinguística. E foi assim, um divisor de águas na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Quem me conheceu lá em 2019 sabia o quanto eu era uma pessoa tímida, o quanto eu não confiava no meu potencial, que eu achava que nunca estava pronta para fazer nada. Sabe, eu sonhava em ser professora, não conseguia falar em público. Sonhava em advogar, mas tinha medo de fazer audiência, sabe? Então sempre ficava nos bastidores, fazendo aí a execução, a parte de execução mesmo, só fazendo peças e sempre que tinha uma audiência, que tinha alguma coisa para fazer, eu delegava para o meu esposo.
Porque faltava em mim a confiança de que eu estava preparada, de que eu podia ir além do que estava ali. E na PNL eu descobri isso. A PNL, como o próprio nome diz aí, PNL é Programação Neurolinguística. A programação neurolinguística, ela nasceu na Universidade de Santa Cruz, na Califórnia, em 1972. Veio aí de estudos de dois grandes mestres mesmo, que combinaram aí as suas habilidades, que era o Richard Blender e o John Grinder. Eles estudavam o comportamento das pessoas. O que aquelas pessoas faziam aí para poder alcançar aqueles resultados positivos. Então, analisava como que eram os estudos, como que era o comportamento, que pensamentos aquelas pessoas tinham. Essa é a primeira fase da PNL, esses dois. Que posteriormente, num segundo momento, os estudos deles se uniram aos estudos de mais três grandes mestres, que eram Milton Erickson, Virginia Satir e Fritz Perls. Então, juntou o conhecimento daqueles dois, mais os estudos desses outros três grandes nomes. E já nesse momento aí, eles já passavam a agir igual aquelas pessoas, a modelar o comportamento daquelas pessoas. Passavam mesmo a analisar quais eram os passos percorridos e quais eram ali as atitudes tomadas, os passos dados para chegar ao sucesso. E em razão disso, nasceu aí a programação neurolinguística, que nada mais é do que o estudo da nossa estrutura subjetiva, da nossa experiência subjetiva. Porque cada um de nós temos uma bagagem. Cada um de nós temos a nossa história. Nem mesmo as pessoas que nascem do mesmo pai e da mesma mãe têm a mesma história, têm o mesmo pensamento, têm o mesmo comportamento. Né? Então, isso é assim, divino você conseguir imaginar que nós convivemos com tantas pessoas diferentes. E tudo bem ser diferente. A gente, com esse ensinamento, aí, com esse estudo da PNL, você consegue perceber que... Como é que eu posso explicar para você? Que nós temos um pressuposto da PNL, por exemplo, que ele diz assim, ó, que mapa não é território. Mapa é aquela região individualizada de um todo, de um território todo. Isso quer dizer que o meu pensamento, ele nunca vai ser igual ao seu. E tá tudo certo. A minha visão de mundo é uma, a sua visão de mundo é outra. Se eu falo para você assim... Imagine um cachorro pequeno. Dependendo da sua percepção de mundo, você pode pensar no pincher, você pode pensar num filhotinho de pitbull, você pode pensar num Rottweiler ou num... Como é que chama aquele agora que tá muito na moda? Um cachorrinho caro pra caramba. Yorkshire. Não é o Yorkshire. Lulu da Pomerana. Esse da raça. Então, se eu falo para você, fecha o olho agora, imagine um cachorro pequeno. Cada pessoa vai ter uma percepção de mundo. Se eu falo para você, represente aí qual que é a sua imagem de um cachorro pequeno. Uma pessoa pode fazer assim, a outra pode fazer assim, a outra pode fazer assim. E tá tudo certo, porque a experiência que ela tem. Então, sim, cada pessoa tem a sua individualidade, tem aí a sua experiência. Isso a gente aplicando isso para a profissão, para a advocacia, o que isso é interessante a gente colocar? Como eu falei para vocês no início, eu fui em busca de um estudo jurídico e descobri na PNL as minhas limitações. Eu consegui identificar onde aquilo ali me paralisava, o porquê eu não conseguia dar um passo além daquilo ali, o que me impedia de ser a professora que eu sonhava, o que me impedia de falar em público, o que me tornava aquela pessoa tímida. Mas era o medo do julgamento. Era aquela experiência que eu já trazia
era que a gente chama hoje, quando você tem uma experiência que ela te paralisa, a gente chama de crença limitante. Então, na PNL, eu consegui identificar as minhas crenças limitantes e como eu poderia fazer para transformá-las em uma crença possibilitadora. Por exemplo, eu desde a minha infância, eu ouvia que eu não podia ser advogada, que eu tinha que estudar para fazer um concurso público, porque o concurso público iria me dar estabilidade. Que a advocacia era uma ilusão, que a advocacia não iria me sustentar, não iria sustentar meus filhos. Então, isso veio colocando uma barreira na minha vida, sabe? Por mais assim que a pessoa que me dizia isso dizia para o meu bem, né? Ela, na visão de mundo dela, ela tinha essa visão da advocacia. E eu identifiquei na PNL que isso para mim era uma crença limitante. Aí a PNL, ela conseguiu me mostrar o meu potencial. Sabe, como que eu poderia trabalhar esse potencial dentro da PNL? Que eu podia ser tudo que eu quisesse. Que eu posso ser tudo que eu quiser. Por quê? Depende de mim. Se eu quero ser uma professora, o estudo depende de mim. Se eu quero ser uma advogada, o estudo depende de mim. Porque em ambas as áreas que eu escolhi trabalhar, o estudo ele é diário, né? E nós que lidamos aí com o direito previdenciário, nós sabemos disso, que o estudo ele tem que ser diário. E a PNL, ela me possibilitou isso, sabe? Tirar esse véu de fumaça que existia entre os meus olhos e me permitiu fazer essa identificação dessas crenças limitantes. E através de, então, buscar ferramentas na própria PNL, que fizeram com que eu transformasse essas crenças limitantes em crenças possibilitadoras. Foi daí que surgiu a ideia, inclusive, surgiu o convite para escrever, ó, ser coautora do livro que nós conversamos aí, essa é a nossa obra. PNL para advogados. Muito bom. É da coordenação da Andréa Roma, Márcia Muniz, Samantha Marques e Fabiana Quezada, pela editora Líder. Aqui, especificamente, nós tratamos, porque como, voltando lá ao assunto do curso de São Paulo, nós éramos vários advogados estudando PNL. Aí nós imaginamos, por que não fazer, né, uma obra voltada aí para a advocacia, para que nós possamos ajudar, estudar, né? Porque primeiro o olhar é para dentro, para depois você fazer o olhar externo. A gente identificar nossas dores, né, tratar as nossas dores, transformar as nossas crenças limitantes em crenças possibilitadoras, e surgiu o convite para trabalhar PNL. Mas é importante a gente dizer que a PNL ela pode ser aplicada para qualquer área da nossa vida, para a área pessoal, para a área profissional, não só na advocacia, mas em qualquer área. Porque nada mais é do que aquele olhar, primeiro para nós, para depois para o externo, né? Para o nosso mundo aí externo da advocacia. Então é assim, simples. Gente, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me perguntar, porque senão eu só vou falando. Não, tranquilo. Para mim é maravilhoso. Não, tá tão gostoso. Tá tão bom ouvir, né, doutor Lúcio? Nossa, tá tão gostoso ouvir ela falando que eu tô aqui viajando, assim, ó. Aí eu queria colocar para vocês, ó, a obra que vai ser sorteada, então, eu coloquei a obra para a doutora Valéria, para que a gente faça o sorteio. Aqui nesse livro, nós temos vários conteúdos, tá? Nós conseguimos falar aqui, nós somos 10 coautores, falar um pouquinho do livro aqui para despertar o interesse deles. A minha vem autografada. Oi? A minha vem autografada semana que vem. Ah, com certeza. Nossa! Olha só, quem tiver interesse, eu vou colocar o link depois do livro, da editora, e eu também tenho alguns exemplares. Se vocês tiverem interesse, pode me chamar no privado aí. Olha só, então, aqui no livro, nós trabalhamos as emoções, o advogado versus as suas emoções, né? Ou seja, a nossa autossabotagem. O que é a autossabotagem? É a gente sabotar a gente mesmo. Na advocacia isso acontece demais. Você, por exemplo, está com um prazo ali, você sabe o dia que vai vencer. Você sabe o compromisso que você tem. E o que nós fazemos?
deixamos lá para o apagar das luzes. Você sempre tem ali uma desculpazinha, uma auto, você vai se auto-sabotando mesmo. Uma desculpa para tudo, e dependendo da sua emoção do dia, do seu humor do dia, que nós vamos levando à advocacia. Quem aqui nunca protocolou um prazo, agora no processo... Faltam 2 minutos. 59. Às É gostoso. 23h59. É gostoso. Aquela sensação, aquele estresse. Na época do processo físico, quem nunca saiu correndo para poder pegar um salto desse tamanho. o fórum aberto para protocolar. Nossa. Então é isso aqui. A gente aprende também a lidar com essas nossas emoções. Doutora Kênia, sim, pode falar. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Tem aqui na sala o doutor Rodolfo, que está presente. Ele é presidente da Comissão de Direito do Trabalho. E a gente tem visto constantemente nas audiências online algumas coisas que o advogado, às vezes, não mantém a tranquilidade, a calma. O que você diria para um advogado numa audiência onde as pessoas estão agitadas e acabam não agindo com decoro, acabam gritando um com o outro, o magistrado, às vezes, também perde seu equilíbrio emocional? Como a PNL poderia ajudar para ter uma audiência harmônica, para a audiência não ser campo de batalha e também ninguém agredir ninguém? Porque, né, tem que ter um equilíbrio emocional, uma inteligência emocional. O que você diria em relação a esse fato que a gente tem visto algumas vezes aí correndo? Age dessa forma, ela não mostra um equilíbrio emocional, muito pelo contrário, ela mostra um total desequilíbrio. Porque ali ela quer ganhar no grito, ela não quer ganhar com argumentos. E a PNL, ela vem mostrar para nós como a gente utilizar a nossa principal ferramenta, o nosso principal instrumento de trabalho, que é a comunicação. E a gente tem que entender, é importante o advogado ter essa atenção, porque ele acha que a comunicação é só a comunicação verbal. E não é. 7% da nossa comunicação ela é a verbal. O restante é a não verbal. É a nossa postura, são os nossos gestos, é a forma com que nós nos portamos em determinado local. Então, se você não tem esse equilíbrio emocional, se você não sabe se portar, se você não sabe se comunicar, chega nesse estado aí que você está colocando. Porque, Valéria, nós somos constantemente estimulados. O nosso cérebro, ele recebe 2.500 estímulos por segundo, através dos nossos canais de comunicação, que é os nossos 5 sentidos, né? Que é a visão, a audição, paladar, tato e... como é que é o outro? Audição, paladar, tato e olfato. Então é audição, visão, paladar, olfato e tato. Os nossos 5 canais de comunicação. Nós somos estimulados constantemente. E agora, com o mundo online, eu creio que isso deve ter aumentado muito mais. Então, nós recebemos 2.500 estímulos por segundo, do qual nós temos percepção só de 6 a 12 no máximo. E isso faz com que essas informações nossas, elas sofram alguns filtros de generalização, comparação e distorção. Então, o cérebro fica esse tempo todo, generaliza, compara e distorce. E ele vai fazer essas distorções e comparações de acordo com a experiência que nós já trazemos, certo? E a gente vem lá na trilogia da mente falando sobre a linguagem, a fisiologia e a representação interna. Então, tudo que você diz, tudo que você capta, né, os estímulos captam, a gente representa ele na linguagem, na fisiologia e na representação interna. Então, se você está num ambiente de audiência e as pessoas estão faltando com respeito, elas estão usando um tom de voz mais elevado, se você tem o domínio da PNL, você consegue controlar a situação. Porque você vai ter serenidade o suficiente para poder agir nessa audiência com argumentos jurídicos para o qual você deve estar preparado e capacitado. Nós temos a obrigação de ter isso e esse respeito com o nosso cliente, estarmos preparados para aquele evento ali.
E nessa situação, você acaba que você consegue quebrar esse gelo dessa audiência, sabe? Essa situação pavorosa que está chegando ali. Qual que é a dica que eu dou? Estabeleça um rapport com o colega do lado, com o seu cliente, com o magistrado. Procure descobrir de que forma que aquele magistrado age, como que é a audiência dele, como que o seu colega costuma agir em audiência. Sabe, entra, assista alguma audiência. Nós tivemos sempre a oportunidade de assistir audiência presencial. Hoje, online, em algumas situações você ainda consegue assistir. Mas o que é você estabelecer o rapport? É você estar em sintonia com aquela pessoa. É você conseguir estabelecer um meio de comunicação eficaz, efetivo, com argumentos próprios, sem você atingir, infelizmente, esse desrespeito com o colega, né? Porque nós, quando nós prestamos o nosso trabalho, nós temos a obrigação de sermos éticos. Nós não estamos ali para fazer favor para ninguém. Você está ali fazendo um serviço para o qual você foi contratado. E o dever de urbanidade, de respeito, é o mínimo que nós devemos ter com o magistrado e com o colega, e principalmente com o nosso cliente. Verdade. Você tocou num assunto que eu acho muito interessante. Às vezes a dificuldade do advogado fazer um rapport com um colega que está do lado oposto, por exemplo, né? É aquilo que não só o advogado, mas a gente traz uma bagagem, né, de vida. A gente não é ensinado a perder. E muitas vezes, para o advogado também, diante do seu cliente, se ele perde determinada questão, ele acha que ele, para aquilo ali, a vida dele acabou. Alguns não estão preparados para isso, né? Não estão preparados para o erro, para aprender com os próprios erros, e não estão preparados, muitas vezes, para diminuir a perda do cliente, ou até mesmo para saber suportar uma bronca, uma chamada de atenção de magistrado, né? Então, eu acho que muitas vezes esse embate, principalmente para o advogado novo que está começando, quem nunca passou por isso, né? Você chega ali armado, tem que sair daqui, o cliente tem que estar insatisfeito. Às vezes a gente esquece que é o nosso trabalho passar por aquilo ali que faz parte da nossa vida, né? Então, eu acho que já vem todo o ensinamento, a gente tem que estar previamente equipado dessas informações, né? Tanto do rapport, quanto eu acho que a neurolinguista vai saber me explicar melhor ainda como preparar a nossa mentalidade, às vezes nem mesmo, principalmente para um embate, para uma audiência, por exemplo, para estar ali presente e saber que aquilo faz parte da nossa profissão, como faz parte do dia a dia de muita gente. Sim, isso é muito importante ter essa percepção, Lúcio, porque muitas pessoas acham que porque nós estamos de lado opostos, nós somos inimigos. Sim. As pessoas acham que porque o advogado, você conversa com o advogado da parte contrária, você está estabelecendo ali relações que são, que na visão do cliente isso não poderia acontecer. Mas, infelizmente, isso é uma realidade que cabe a nós, profissionais do direito, mudar. Né? Verdade. Se você trata o seu colega com respeito e urbanidade, ele não vai ter como te dar um tratamento diferenciado. Então, é você saber se portar, é você saber se impor. Porque isso é alucinação mesmo. A pessoa fica imaginando que aquilo ali está acontecendo e que toda audiência vai ser dessa forma, né? E que o magistrado vai tratar ele desse jeito, que o colega são as vai crenças, tratar ele desse jeito. São as crenças limitantes. Não é porque ele é um profissional recém-formado que ele não sabe se portar, que ele não sabe se impor. Né? Não, eu costumo dizer assim, dessa forma, né? É possível sim você conseguir se impor, mas para isso é o que a gente falou, sabe? A pessoa precisa acreditar que ela é capaz de passar por uma audiência de instrução e julgamento, mesmo sendo um profissional, um advogado recém-formado. Ele tem que entender que tudo na vida é aprendizado e tudo bem se ele errar. E tudo bem se ele errar. Tudo bem, Tudo bem, ele vai aprender com os erros dele também.
Quem de nós aqui nunca errou numa audiência? Quem de nós nunca contraditou quem faz trabalhista aqui em outra área? Quem nunca contraditou uma testemunha antes do juiz qualificar? A testemunha entra na sala, o advogado já fala, excelência, quero contraditar. Calma, vamos deixar o magistrado qualificar a testemunha? Mas nós vamos aprendendo isso com a experiência, porque infelizmente a advocacia prática mesmo, nós não aprendemos na faculdade. Verdade. Nós não aprendemos na faculdade, principalmente a área previdenciária, eu estudei sozinha, eu não tive faculdade. Eu também tive não os tive. cursos que eu tive que ir para fora. Hoje, graças a Deus, nós pegamos aí o lado positivo da pandemia, que é você possibilitar o estudo online. Então, eu acredito, primeira coisa, o que te impede de fazer uma audiência perfeita? Perfeita aos seus olhos, não aos olhos do colega. Nós preocupamos muito com o julgamento do outro. Faça o seu melhor sempre. Se você fizer o seu melhor sempre, você está entregando o resultado do serviço que você foi contratado. Você não foi contratado para apresentar um resultado de procedência. Você foi contratado para apresentar um resultado de excelência. Se você deu o seu melhor e o resultado foi de improcedência, está tudo certo. Porque você, como profissional, fez a sua parte. Nem sempre nós vamos ganhar. E nós temos que aceitar e aprender a perder. Isso faz parte. Quem nunca teve um processo de improcedência e quem nunca teve um processo que não foi reformado no tribunal? E dá para trabalhar na PNL, né? Dá para trabalhar isso na PNL, né? Saber ganhar, saber perder, entendeu? Saber ganhar, saber faz também, parte do jogo. Faz parte, né? A gente tem que aprender isso. Na realidade, eu sempre digo o seguinte: o meu maior concorrente sou eu mesma. Somente. E eu parto do princípio seguinte, que, em primeiro lugar, se respeite e respeite o ser humano. Eu não digo nem o magistrado, o advogado. Não, o ser humano, gente, é base. Se você consegue respeitar o ser humano, você não vai gritar numa audiência, você não vai falar gracinhas, você não vai partir para esse lado, porque você respeita o ser humano. Quando você respeita o ser humano, não importa se é um juiz, se é um advogado recém-formado, se é uma testemunha, se é a parte, respeita todo mundo. Que aí você já parte assim. E não deixe ninguém desrespeitar você. Você tem que se blindar. Eu tô blindada, não aceito ninguém me desrespeitar. Se gritar, eu não vou entrar na vibe dessa pessoa. Eu vou ficar tranquila e vou fazer ela entender que ela está errada e que ela me deve desculpas. Desse modelo. Sim, eu vejo eu tenho o mesmo raciocínio, sabe? Eu brinco aqui em casa, Valéria, que se PNL não servir para nada na minha vida, mas servir para os meus filhos serem seres humanos melhores, eu já estou satisfeita. Porque eu tive que chegar aos meus 40 e alguns para entender que eu tinha traumas, que eu tinha limitações, que eu tinha questões que eu precisava resolver comigo para que eu conseguisse dar um passo à frente na advocacia. Então, a minha advocacia de 2019 para cá, posso falar para você que ela deu um giro aí de 360 graus. Aquela profissional lá atrás que tinha medo de conversar, que tinha medo de fazer audiência, hoje, já escrevi livro, hoje eu brinco com as meninas, eu participo de programa de rádio, eu participo de programa de TV. Ontem mesmo estava no escritório e chegou o pessoal da TV local aqui, doutora, nós precisamos gravar uma matéria sobre a aposentadoria da mulher. Só porque nós saímos de uma reunião da Câmara e passaram direto no escritório. Nós não conseguimos, lá nenhum colega quis gravar e tal, eles indicaram, nós viemos aqui para conversar com a senhora grava para nós? Se fosse em outra época, gente, eu ia pensar o que eu ia conversar, eu ia ler o texto, eu ia ensaiar primeiro para depois, não. Eu falei, tudo bem, você quer conversar sobre o quê? Não, nós queremos falar sobre a aposentadoria da mulher. O que foi que mudou com a reforma da Previdência? Eu falei, mas em qual que você quer falar? Aí ele ficou assim pra mim, né? Falei, mas como se diz, né? Tem mais de uma? Eu falei, me fala qual que é a sua dúvida, qual que é a matéria que você quer gravar. Aí o que ele queria falar? Ele queria falar da idade progressiva, né? Que foi mudando. Foi subindo de 60, 60 e meio. Falei, ótimo, é isso que você quer? Falei, beleza, pode ser rápido, porque eu tenho cliente agora, 10 minutinhos com o cliente do outro.
E ainda despacha, doutora, né? tem eles que falaram, é bom demais vir aqui conversar com a senhora, porque a gente chega aqui, pergunta, a senhora já responde, nós vamos embora. É essa tranquilidade, né? E também tem aquela coisa também. Não adianta você ir para a audiência, falar, tô fera no PNL, e não ter técnica e não ter conhecimento. O advogado que tem a técnica, melhorou? O advogado que tem a técnica e conhecimento e a PNL, aí tá perfeito. Agora, não adianta também a gente falar bem assim, eu sei PNL, eu sou equilibrado emocionalmente, eu sei trabalhar minhas crenças, mas eu não tenho conteúdo, eu não tenho conhecimento. Aí, Valéria, PNL não faz milagre. PNL não faz milagre. Eu comecei a estudar PNL em 2019, eu fiz os 4 módulos, hoje eu sou trainer em PNL, eu sou terapeuta. Então, quando eu comecei a estudar o primeiro módulo, eu já descobri que eu queria a formação completa. Para quê? Para me tratar primeiro, o olhar para dentro primeiro, a aplicabilidade na profissão e o olhar para o terceiro, para o externo. Porque, como eu falei para vocês, a PNL ela é sistêmica, você não estuda ela isoladamente. Eu não tenho como pegar o estudo da PNL e aplicar só na minha vida pessoal, sem conseguir levar para o meu profissional, sem eu conseguir levar para o meu convívio social. Então, o que a PNL traz para você é mais consciência daquela forma como você está agindo, porque nós agimos muito no automático. Se você for observar, nós fazemos as coisas repetidamente sem raciocinar o porquê que eu estou fazendo aquilo. Se eu pego o meu carro e eu sou acostumada a passar todos os dias para aquele local, tem dia que você está chegando e você nem percebe o local que você passou. Por quê? Verdade. Você está no automático. E muitas das nossas atitudes nós fazemos no automático. Então a PNL ela vem para te dar consciência daquilo ali que você está fazendo. Não, então, já se me eu quero aplicar a PNL à minha profissão, eu tenho uma forma de comportamento, eu tenho uma forma de comunicação, mas se eu não tiver o conteúdo para expor, a PNL não vai fazer nada. Não adianta eu querer falar em público se eu não sei o conteúdo. Se eu quero falar sobre PNL, eu não posso chegar aqui e falar sobre, sabe? Eu tenho que ter pelo menos uma noção geral do que eu estou fazendo. Se eu vou fazer uma audiência, vou lá discutir aposentadoria e qualidade rural, se eu vou ouvir uma testemunha, eu tenho que ter o mínimo de noção para ver o que eu vou perguntar para ela. Eu posso aplicar as técnicas de PNL? Posso, mas se eu não tiver o conteúdo jurídico, de nada vai me adiantar a técnica. É verdade. Então, o que a gente precisa entender é que a PNL é uma poderosíssima ferramenta de comunicação. E nós, advogados, nós trabalhamos com a comunicação, com a oratória. Entendeu? Se você não consegue se expressar, se você não consegue fazer uma concatenação de ideias, um raciocínio lógico, você vai ficar dando volta e não vai sair do assunto. Então, a PNL ela vem te dar essa clareza, ela vem te mostrar técnicas de memorização, âncoras espaciais para que você tenha uma melhor serenidade para conversar, uma melhor serenidade para se expor. Então, eu tenho todo um ritual, a mesma coisa. Então, cada vez que eu vou a um evento, que eu faço alguma coisa, eu falei, bom, tem um mapa mental que você faz, tem aquilo que você vai seguir. Por mais que aquilo ali não saia do jeito que você programou, você tem pelo menos aquilo ali na sua mente, o que você vai falar. Sim. Certo? Então, para você ser um bom orador, um bom comunicador, você precisa ter base, você precisa ter conteúdo em qualquer área que você for fazer. E o direito é uma delas. A PNL, ela auxilia, claro, lógico, na persuasão, né? Porque ela melhora a nossa comunicação e tudo. A persuasão, eu acho que seria uma consequência, né? Mas na identificação, por exemplo, se alguém está mentindo numa audiência, ou que o cliente está mentindo para a gente numa consulta. O meu artigo que eu escrevi no livro foi sobre o metamodelo de linguagem e as boas condições de formulação de objetivos. O metamodelo de linguagem, ele vem trazer justamente essa clareza.
Porque tudo que você fala em meta e PNL, a gente vem falar o que está por trás daquilo daquela comunicação que o seu cliente está trazendo. Porque muitas vezes o cliente ele fala de uma maneira tão genérica, né, de uma maneira tão superficial, que nós não conseguimos entender e abstrair mesmo o que ele está querendo fazer. Então, através dessa ferramenta, que são um conjunto de perguntas inteligentes, você faz essas perguntas e a própria pessoa ela já consegue externar a estrutura profunda da comunicação que a gente chama. Porque no dia a dia, no bate-bola, nas coisas que a gente conversa e até numa entrevista com o cliente mesmo, muitas vezes ele traz a coisa tudo de maneira superficial. A pessoa chega no seu estômago e fala, doutor, eu quero separar. Mas por que você quer separar? Eu descobri que meu marido não me ama mais. Como assim? Como especificamente você sabe que ele não te ama mais? Ele te disse? Ah, não, é porque toda semana ele não ia jogar bola, agora toda semana ele passou a jogar bola todos os dias. Aí você pergunta, como especificamente o fato do seu marido sair para jogar bola quer dizer que ele não te ama mais? Entendeu? Então, isso é um exemplo bem bobo, gente. Se bem corriqueiro mesmo, porque a área de família, né? Isso é mais corriqueiro na área de família. Mas isso você vai trazendo, você vai fazendo o cliente tomar consciência daquilo ali que ele está te dizendo. Sim. Certo? Aí você identifica isso no metamodelo. Aí você vai lá para as boas condições de formulação de objetivos. Isso também é você trazer para a pessoa a responsabilidade daquilo ali que ela está fazendo. Olha, é isso que você quer? Aí ela vai ter que estabelecer objetivos específicos, data específica, aquela atitude que ela vai tomar, vai acontecer isso, isso, isso. Então você traz para ela a responsabilidade daquilo ali, tudo que ela está fazendo. E a hora que chega lá no final, não, é isso mesmo que eu quero? Então ela ainda vai ter que fazer uma avaliação com a ecologia. Como que essa decisão que você tomou vai reverberar no mundo que você vive? No mundo social, no mundo pessoal, no mundo do trabalho, sabe? Porque toda decisão que nós tomamos hoje, tudo que nós fazemos hoje, ele reflete algum campo. Reflete em todas as áreas. Sim, é isso. E a PNL traz a pessoa para essa realidade, porque nós temos, assim, muitas vezes, assim, nós ficamos mesmo no vitimismo. Ah, não, eu não vou hoje, não quero trabalhar por isso, por isso, por isso. Ah, não, aqui, o meu serviço aqui no escritório não rende, porque ninguém me ajuda. Ah, não, fulano, isso assim, não, eu sozinha não consigo. Então, é trazer aqui, ó, para responsabilidade. É você assumir a responsabilidade que o seu escritório não funciona por isso, por isso, por isso, por isso. É você assumir a responsabilidade que você protocolou o prazo às 23h59 por isso, por isso, por isso, por isso. Sabe, é essa clareza que a PNL te traz. É você deixar de ser vítima de si mesmo. Porque a gente fica ali naquela vitimização, querendo sempre uma justificativa para tudo. Você me lembrou... Nós somos autorresponsáveis pelas nossas atitudes. Paulo Vieira que fala muito sobre isso, né? Tem inclusive um livro, O Poder da Autoresponsabilidade. Né? É muito, muito importante isso. Eu acho que aquela questão... Aí já vai misturando um pouquinho de PNL com Enneagrama, né? O que vem da personalidade de cada um. As pessoas que gostam de fazer aí vitimização, né? Aí é vasto. Mas no geral é isso. O coaching está muito ligado com o PNL, né? Oi? Tem um filósofo também que... Tem um filósofo que fala muito sobre a autorresponsabilidade. O filósofo da Simone... Como é? Simone Beauvoir? Tem um filósofo... É porque, na verdade, a PNL, para alguns, parece assim, uma coisa assim, nova. E, na verdade, não é nova. Não tem nada de novo. As pessoas estão assim, a PNL é novidade, coach é novidade. Gente, isso vem de lá de trás, dos filósofos. Sim. É antigo. E a gente vê assim, o que é isso? Tem gente que ainda pergunta, o que é isso? Ah, isso é novidade? Isso é modinha? Não, gente, não é modinha. É ciência. Assim,
É ciência. A minha visão do coach com a PNL. O coach, ele te ajuda a chegar no objetivo de alguma coisa, perseguir meta. Mas ele não ajuda a identificar o que te impede de chegar lá. A PNL, ela vai te ajudar a identificar, ela vai te ajudar a tratar e vai te ajudar a resolver o problema. Entendi. É bom, porque foi bom aqui você é colocar essa dentro. diferença. Isso assim, de uma forma bem superficial, nada contra coach, nada. Não, nós não estamos entrando no mérito. Não tem. Mas o que você observa com o coach é isso, é a meta, né? A meta, o que você consegue. E muitas vezes, muitas vezes não, né? A limitação está aqui, ó, na mente. Ou seja, a PNL, então, trata você internamente. Olha para você mais internamente. Até mesmo para você tratar as pessoas, você tem que se conhecer também, né? Sim. Quando eu mudo o mundo à minha volta. Quando eu mudo a minha percepção... Disse tudo. Quando eu mudo a minha percepção, eu mudo a minha volta. Disse tudo, isso mesmo. Como é que eu posso te colocar assim de uma forma bem simplista mesmo? A mudança que você quer no mundo, você não busca no outro. Você busca em si mesmo. Profundo, hein? Não adianta você ter a ilusão que você vai mudar alguém na sua vida, porque você não vai mudar. E aí a gente vai para a equipe, né? Você tem a sua percepção e a pessoa tem a outra percepção. A visão que nós temos de mundo, ela é diferente. Ninguém tem a mesma visão de mundo. Então, o que para você pode parecer um absurdo, uma falta de respeito, uma aberração, para o outro não é. A gente tem a mania de querer ver o mundo, que os outros vejam o mundo com os nossos olhos. Medir então, o ser humano com a própria régua, né? Isso, não dá. Quando você percebe isso, você já começa a ter a dimensão do que é o respeito com o próximo. Até onde você pode ir. E isso é em tudo na vida, em tudo na vida. É no seu relacionamento em casa, com o filho, com o marido, com a mãe, com o pai, com o vizinho. E o que a gente mais faz na vida é julgar o outro. É dar palpite na vida do outro. Verdade. Então, doutora Fabiana... Falou, assim, a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Doutora Fabiana, advogada aqui de Vitória, grande amiga, colocou: tenho esse livro maravilhoso. Doutora Fabiana está elogiando aí o livro. Para mim não aparecem os comentários, parece vocês aí. Mas são grandes amigos, é uma obra que foi idealizada, né, numa formação nossa de PNL. E graças a Deus eu tive o privilégio, o convite. Fiquei muito feliz, fui convidada para escrever um outro artigo. Agora vamos ver se vai dar certo, porque essa loucura da advocacia quase não sobra tempo, né? Mas uma outra ferramenta que eu quero falar para vocês também, da PNL, que dá para a gente utilizar, o advogado, por exemplo, é a flexibilidade. Essa é difícil. Mas é uma ferramenta poderosíssima. Porque o advogado, ele tem aquela fama de ser rígido, né? E a flexibilidade, ela vem trazer para nós essa possibilidade de fazer diferente. De você se permitir experimentar uma outra forma com que ele é feito, interromper rituais mesmo. Na advocacia, nós somos muito ligados a rituais. Verdade. Ainda, né? O Lúcio aí é que tá diferente mesmo, que tá indo à frente, sendo moderno, e tá tudo certo. Tá tudo certo. Porque a gente tem isso enraizado, que o advogado tem que estar sempre impecável. Nós trabalhamos com a nossa imagem. Né? O homem tem que estar sempre de terno, né? Seria uma crença também? Ou não? Isso é uma crença? Crença, limitadíssima. É o que você sempre aprendeu, é a sua experiência subjetiva. Sim. Desde criança, eu sabia que eu queria trabalhar com leis, mas não imaginava o que seria, sabe? Sempre gostei. E qual que é a imagem que a gente sempre tem de um advogado? De terno, toda alinhadinha. Eu quero contar para vocês a experiência. E precisa ser o terno. Então, mas você tem várias formas de você estar bem vestido não necessariamente de terno. Né? Claro que nós temos que ter o bom senso de mulher que não ir de blusa de alcinha em audiência, de mini saia, de isso e aquilo. Sim. Mas também não precisa
ser só de terninho, né? Nós, Exato. mulheres, você tem várias formas de você estar elegante, bem apresentável para o ambiente. Não fugir ao decoro, né? É isso aí, doutor. É isso aí. Mas aí é só contando para vocês, quando eu fui fazer sustentação oral na junta de recursos, eles queriam que eu fizesse, eu não sei o que aconteceu, eu não estava conseguindo acesso ao link. E o conselheiro me ligou, olha, doutor, infelizmente não vai ser possível a senhora fazer sustentação, porque a senhora não está conseguindo conexão e tal, e já que ele já estava no telefone. E eu fui argumentando com ele, eu até esqueci o nome dele. Falei, olha, mas não é culpa minha, eu estou com a sustentação preparada, eu já mandei para você os memoriais e tal, e eu preciso sustentar porque é um assunto importante. Mas, infelizmente, se a senhora não conseguir acessar o computador, o link, nós não podemos aceitar, porque os conselheiros não vão ver a senhora. Falei, tudo bem, mas eu não posso desistir, porque a vida do meu cliente e fui argumentando com ele. Eu falei, olha, o senhor está me ligando do celular, o senhor já está me ouvindo, coloca o telefone no Viva Voz e veja se os conselheiros me ouvem. Porque estava cada um num canto. Ótimo. Doutor, mas eu não posso fazer isso, tal. Eu falei, mas por que você não pode? Você vai ficar gravada a sessão. O fato de não ter a imagem, você já me ligou por telefone, por que não pode ter? Verdade. Então, só um minutinho que eu vou consultar os demais conselheiros. Se eles estão ouvindo, a senhora bem, tal. Eu falei, não, é só você postar em ata. Tá, menina, você acredita que eu consegui fazer sustentação oral por telefone? Ótimo. Consegui convencer os conselheiros e consegui reformar a decisão no Conselho de Recursos. Ótimo. É não desistir. desistir. Eu quero dizer isso para vocês. O não nós já temos. Nós temos Verdade. sim. A hora que ele me ligou, falou, doutora, a senhora não vai sustentar por isso. Eu demonstrei para ele, eu usei com ele uma técnica de flexibilidade. Eu demonstrei para ele que não estava tendo prejuízo. Gostei. Ele tem todo um ritual a ser seguido, determinado pelo CRPS, tá tudo certo. Muito bom. Então, eu perguntei para ele, o que te impede de me aceitar a sustentação oral por via telefone? Você já não me ligou? Você já não está me ouvindo? Verdade. Por que eu não posso sustentar? Então, a flexibilidade... O não a gente já tem. Para nós, ela serve para nós e serve para a gente argumentar com outra pessoa. Sim. Porque se eu for na rigidez daquele ritual ali, eu teria perdido a sustentação. Verdade. Eu vou fazer uma consulta online aqui agora. O não você já tem, Lúcio. Pode fazer. O não você já tem. O não eu já tenho. Então, eu vou seguir como se fosse o fim. Você que lute. Se tiver o não, eu vou ser cortado. Mas olha só, eu quero a sua opinião sobre essa minha atitude, por exemplo. Por quê? Aqui, ó, tô com o blazer aqui do lado, na minha cadeira. Claro, eu tenho um terno aqui. O pessoal aqui no escritório já acostumou. Muitas vezes eu atendo com camisa social, simplesmente. Eu faço muitas consultas online. Hoje eu fiz online apenas com gravata, mas tem muito eu faço até com camisa social simples. É claro, igual a gente está falando, não perder o decoro, a compostura que o advogado deve ter. Né? Não combina com a sua crença limitante. Sim, assim como o advogado também não tem obrigação de estar de terninho, de salto alto, ela tem que saber vestir simplesmente. E nem tem lei alguma que nem o código de ética que diga como ela tem que vestir. Mas por que eu optei por fazer isso? Porque as áreas que eu atuo, nós atuamos, são, por exemplo, basicamente, o trabalhista empregado e o previdenciário. Então, muitas vezes a gente atende pessoas muito simples, pessoas que estão desempregadas, ou pessoas mais pobres, pessoas, às vezes não é nem questão financeira, mas o meu entendimento é esse, de que ela é muito mais simples que eu no entendimento jurídico. Então, o conhecimento dela é muito mais baixo. Então, para eu poder conversar com ela, eu tenho que dizer, olha, eu estou em nível como você. Quem nunca ouviu falar daquela pessoa que vai numa audiência
E o cliente vai tremendo, fala assim, eu nunca fui na frente do juiz, eu nunca vi um juiz. Mas ela já passou no shopping, na rua, na praia, do lado do juiz, um monte de vezes, não sabe quem era o juiz. Só que ali, naquela formalidade toda, o cara tá de terno, o juiz, promotor, a pessoa treme nas bases, ela não sabe muito o que falar, gagueja, e se sente inferior. Infelizmente, na sociedade brasileira, a gente tem isso, de que o mais pobre, quando ele olha para alguém de terno, tudo arrumado, ou para um advogado toda conduta, ele se sente inferior. Olha só, olha a crença limitante. Não é, mas eu estou querendo quebrar essa crença limitante com isso, porque às vezes a gente se despindo literalmente dessa formalidade, dessa crença que a gente sabe que é limitante, que está posta na sociedade. Eu estou falando com o meu cliente assim, olha, nós estamos em pé de igualdade aqui, vamos conversar, é uma consulta, mas é uma conversa informal. E eu percebi já isso, né? A gente deixa o próximo, quem está junto a gente, mais leve, mais à vontade. Entendeu? O que você acha disso? Eu te devolvo a pergunta. O que você acha disso? O que te impede? Eu gostei. Eu tenho ótima experiência. O que te impede de agir diferente? Você acha que a sua imagem vai falar mais do que a sua argumentação, do que o rapport que você criar com o seu cliente, do que a demonstração de conteúdo que você tem com ele? De forma alguma. De forma alguma. Agora, por exemplo, ele vai entendendo... Você está seguindo um padrão imposto pela sociedade e você está alucinando, achando que o seu cliente está pensando isso. Você perguntou para ele se é isso que pensa? É porque, doutor Lúcio, eu já tive cliente... O ser humano é ímpar, né? Carlos Drummond de Andrade já dizia isso. O ser humano é um ser ímpar. Então, assim, eu já tive cliente no escritório que eu já cheguei, assim, toda rapidinho, assim. Ele vira para minha secretária: doutora Valéria tá diferente. Porque esse cliente gosta de ver a doutora Valéria de cabelo feito, de roupa arrumada. Ele não gosta de me ver de... Então, assim, o ser humano é ímpar. É difícil você falar bem assim, o ser humano com pouca instrução gosta do advogado, mas igual fotografia, né? Baixar para tirar foto de criança. Às vezes sim, já às tem vezes não. Que tem medo de chegar com um advogado assim. Sim, mas é aquilo que eu estava falando. É difícil traçar, mas também tem clientes que eu já sei que são mais exigentes, por exemplo, com relação a isso, eles se portam diferente. Mas se você tocou num ponto interessante, a gente não tem como saber a crença que está na cabeça do próximo. Do outro. Mas eu acho que aí você vai ficar usar se moldando a cada cliente, não. Eu acho que o advogado não tem que se moldar a cada cliente, não. O advogado tem que ser ele. Tipo assim, igual o doutor Lúcio. O doutor Lúcio, ele é assim. Eu conheço o doutor Lúcio, amigo, parceiro. Doutor Lúcio é dessa forma. Então ele não faz forçado. É porque ele realmente é assim. Ele tá caminhando, ele tá conversando, fazendo vídeo. Ele é dessa forma. Agora, quando o advogado começa a se moldar, acreditando que o outro tá pensando, aí tem que repensar alguma coisa. Agora, se você é dessa forma, se você se aceita assim, ótimo. Acredito que seja você utilizar a sua flexibilidade. Vai ter ambientes que vai te exigir usar um terno? Vai ter ambientes que vai te exigir usar um terno. Vai ter ambientes que você pode usar um esporte fino, uma roupa menos social? Tá tudo certo. Eu, dia de sexta, por exemplo, eu vou de calça jeans. Eu vou de camisa. Mas sábado, é isso aí. Eu não quero nem ver. Eu vou na rua, eles devem pensar assim, gente, essa aí é doida. Não aguento mais. Sábado e domingo é o meu dia. Eu estou despida da minha identidade de advogada. Porque nós temos várias identidades, Lúcio. Várias Você falou em cima. E Valéria tocou num ponto interessante também. Sermos nós mesmos. Sim. E, por exemplo, vai ter ocasião, por exemplo, tem audiência, eu estou aqui interno. Tem ocasião mais formal, é claro que eu vou me portar de acordo com a ocasião. Isso é muito interessante. E essa questão de
A Valéria falou, eu realmente, às vezes estou na rua, estou gravando o vídeo, me deu vontade, eu gravo aqui o vídeo. Estou dando para o pessoal. E Ó, tá vou tudo aqui um certo. vídeo, Tá tudo certo. aqui, eu faço E aqui. tá tudo certo. Tá Quem tudo tem certo. que gostar, quem tem que gostar em primeiro lugar do vídeo é você. Isso. A primeira crítica é sua. Uma... Você não tem que preocupar com o que eles vão achar, o que está fazendo. Isso te impede de dar um passo à frente. Isso eu te falo de experiência própria. Por muitas vezes, eu lembro muito bem, quando eu fui convidada pela minha primeira entrevista de rádio. Gente, eu tremia tanto. Eu não fui, eu mandei uma colega do escritório ir. Falei, olha, eu também querem falar sobre isso. Nossa, eu não vou. Kênia, mas é você que faz previdenciário, eu vou falar o que lá? Não, você chega lá, você fala isso. Por quê? Eu achei que eu não estava preparada o suficiente para participar de uma entrevista. A crítica está dentro. Depois que eu comecei a assumir que eu vou ser eu mesmo na minha rede social, né? Claro que tem limitações, a gente tem que manter certa compostura por ser um perfil profissional, advogado, mas eu passei a ter muito mais segurança em mim mesmo. Porque a gente ficava, igual você falou, eu tenho que treinar um monte de coisa, eu tenho que estar pronto no escritório, eu tenho que estar vestido assim, antes feito que perfeito. Porque a gente fica buscando uma perfeição que não existe. Verdade. E as pessoas mostram isso. Isso que é interessante. Eu gosto de uma frase que eu tenho ouvido muito, é que pessoas contratam pessoas se identificam com pessoas. É por isso que as grandes marcas chamam grandes nomes, grandes personalidades para demonstrar essas marcas. Então, quanto mais nós somos nós mesmos, mais autênticos, mais o público, os clientes, os potenciais clientes vão estar se identificando com a gente. Verdade. Doutor Lúcio e doutora Kênia, nós estamos indo para o final, senão a gente cai. Vamos lá. Eu preciso que o doutor Lúcio... Gente, eu quero agradecer a todos vocês antes, primeiramente. Obrigada, gratidão por vocês estarem aqui hoje. A doutora Kênia, no Instagram dela, qualquer dúvida, vocês mandam direct que ela responde. O doutor Lúcio, eu preciso que você finalize, fale primeiro sobre o sorteio, depois passe a palavra para a doutora Kênia. Doutora Kênia, preciso que você fale aonde a gente encontra esse livro e fale um pouco do congresso do IEPREV, que todos estão ansiosos. Aí nós finalizamos. Obrigada a todos vocês. Bom, obrigado, Valéria. Obrigado a todos que estão acompanhando a gente aí. Obrigado, Kênia, pela aceitar nosso convite. Desculpa que eu falei demais também, mas foi um ótimo bate-papo aqui, tá? Eu fui cortado, que bom. E o pessoal sobre o sorteio, pinta a tela, compartilha no stories, marca a Valéria, eu e a Kênia. E tem que estar com o perfil aberto, tá? Tem que ser público o perfil, então a gente não identifica quando você postou, tá? E um grande abraço a todos. Palavra com você, Kênia. Eu quero imensamente agradecer o carinho, a atenção de vocês, o cuidado em me convidar. Falar de PNL hoje é desafiante, ao mesmo tempo inovador. Demonstrar aos advogados, né, o que essa ferramenta pode nos auxiliar no dia a dia da advocacia. E demonstrar que a limitação que você imagina que você tem está aqui na sua mente. Então você pode tudo aquilo que você puder. O medo ele é necessário, mas até o ponto que ele não te paralisa. Então tem medo de fazer audiência? Vai com medo mesmo. Tem medo de dar aula, tem medo de fazer uma palestra, tem medo de dar uma entrevista ao vivo? Vai com medo mesmo. Aquele frisinho na barriga, ele é necessário para que a gente busque vencer mais limites que estão impostos aqui dentro. Uma honra estar com vocês. O livro PNL para Advogados, ele está no site da Editora Líder. As pessoas que tiverem interesse, eu também ainda tenho alguns exemplares, vocês podem me chamar no direct. Muito obrigada a todos. Fica aí para vocês o convite aos advogados que estão nos assistindo
9, 10 e 11 de setembro, nós estamos aí com o 7º Congresso Brasileiro de Direito Previdenciário, promovido pelo IEPREV, com grandes nomes do direito previdenciário e com padrão de excelência IEPREV. E você não pode ficar de fora, não. É o nosso convidado especial. Faça a inscrição para o Congresso. Muito obrigada pelo convite e até a próxima oportunidade.